com ele. Passa para mim aí, que eu estou sem o passador, por favor, Assir. Posso? Aí, já está lá o Roger. Vou aproveitar que o Rogério está subindo e vou fazer um comentário que eu acho que reconhecimento é uma coisa que é muito importante. Vocês notaram que quando as meninas do Eventos Médicos estavam aqui, elas falaram positivo, pós-pandemia, valorização da área, né? Quem já era da comunidade e lembra o que rolou no nosso WhatsApp logo na primeira semana pós encarceramento, que o que nós sofremos foi encarceramento. Nós não vamos mais trabalhar, vai acabar. Meu Deus, nós vamos ser todo mundo demitido. E eu tenho, está aqui, Rô, está aqui, está comigo, perdão. E eu tenho muito orgulho de dizer que quem acessou uma reunião Zoom Meeting no dia 24 ou 25 de março, 2, 3 semanas depois do isolamento, assistiu ao Rogério apresentando um hall ainda chapado, mas era um hall. O Rafa apresentando um auditório, que não era um auditório, era um estúdio de televisão. Foi correndo comprar câmera, grua. E eu falando para vocês, cheguem dentro das suas empresas e falem, Zoom, Webex, tá? Isso não é evento, isto é reunião. Evento digital é outra coisa, já existia, ninguém usava, mas se vocês agora vão usar, não aceitem que seja essa coisa mequetrefe de ferramenta de reunião para fazer evento. E ali, daquele dia para frente, eu sei que muitos de vocês levaram essas informações que vocês receberam naquela reunião, porque eles começaram a vender esses dois produtos, tanto o estúdio quanto a ferramenta, que foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. O nosso hall hoje ele é 3D, né, que fala? 3D, tem a Roberta lá com as pernas tortas, sim, falando, Avatar. Avatar não, né? Como é que chama isso? Avatar. E então, isso tudo foi evoluindo. Então, a gente ter os parceiros certos, né? Foi realmente, eu achei que a vaca tinha ido para o brejo, que eu ia fechar a empresa, e, no final, nós demos uma pivotada, que eu aprendi isso também com você e com o Rafa, e conseguimos fazer com que a comunidade não só vendesse o que era evento digital dentro das empresas, mas nós dobramos de tamanho durante a pandemia, porque as pessoas que ainda não eram do grupo quiseram chegar, porque perceberam que aqui a gente tinha a solução para a sobrevivência do nosso mercado. Então, obrigada, Rô. Obrigada, Rafa, R1. Quem foi trabalhar sem ganhar, que eu sei, teve muita gente que foi montar a sala lá sem salário, sem nada, só para ajudar o chefe a ter um produto e a voltar a ter trabalho para todo mundo. Beleza? Obrigado, Rô. Vamos lá, vamos ouvir o senhor Rogério. Bom, que aula, né? Eu acho que eu estou com uma responsabilidade aqui no final do evento de falar um pouquinho sobre dados, né? E o tema aqui não está vinculado diretamente à Integra, mas quando a gente escuta algumas coisas de cada palestra, no fundo, tudo está vinculado a dados. Então, quando na palestra dos eventos médicos a gente escuta que quanto tempo que eu tive do pedido do evento para a quantidade de no-show, está relacionado a dado. Se eu for minerar essa base de dados, eu vou conseguir enxergar isso. Então, uma série de elementos que foi falado aqui, tudo está relacionado a dado. E eu acho que uma das áreas que mais geram dados e informações é a área de eventos. Porque, a partir do momento que eu tenho uma base de dados de CRM que chega para fazer o convite, depois se ela confirmou a participação, depois se ele foi no evento, e depois tantos outros elementos vinculados à logística, né, a massa de dados ela vai enriquecendo. Então, eu trouxe exatamente esse tema para poder discutir como a gente analisa os dados, mas de uma forma estratégica. Aqui eu estou tirando um pouquinho o olhar da operação, mas pegando exatamente o que a Rô colocou, que somos estratégicos. Como que a área de eventos está vinculada e potencializa negócio para as nossas corporações. Então, exatamente aqui, eu peguei um case, é um vídeo, para a gente abrir nosso conteúdo, que vai falar um pouquinho da história de um
uma vice-presidente de eventos de uma corporação e um profissional de eventos que atua no dia a dia. Vou soltar aqui para vocês. Este é Jorge, um jovem rapaz extremamente astuto e sagaz. Jorge acorda todas as manhãs bem cedo para praticar as técnicas de meditação e yoga que aprendeu no curso em que comprou pela internet. Depois de suas práticas matinais e um café da manhã reforçado e sem glútens, ele segue para o trabalho. Jorge é gestor de eventos da XX Company, uma empresa super conceituada no mercado. Ao chegar ao escritório, Jorge é pego de surpresa, pois Margarete, vice-presidente de vendas, marketing e eventos da XX Company, o chamara para uma reunião de última hora. Margarete sempre elogiou muito o comportamento de Jorge e está muito satisfeita com as suas entregas. Porém, nesta manhã, enquanto Jorge praticava o seu yoga, Margarete havia analisado os dados dos últimos eventos e começou a questionar Jorge. Qual é a sua estratégia de coleta de dados de nossos eventos? Quem está elegendo os nossos fornecedores para coletar os dados de nossos eventos? Nós ou as nossas agências? Como está consolidando as informações de todos os participantes dos nossos eventos? Consigo higienizar a base de dados do nosso CRM com as informações coletadas nos nossos eventos? Sem saber responder às perguntas de sua chefe, Jorge esboçou um leve sorriso sem graça enquanto por dentro soltava um enorme grito de desespero. Quem poderá me ajudar? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Bom, então eu queria abrir um pouquinho isso, mais como uma reflexão e fazer algumas perguntas para vocês, não necessariamente precisa responder, mas quantas vezes aquele participante X foi convidado para aquele evento ou para aqueles eventos? Quantas vezes ele confirmou a sua participação? Quantas vezes ele se credenciou? Dentro dos eventos que ele participou, quais foram as interações que eles fizeram? Essas interações estão baseadas em perguntas estratégicas para uma abordagem comercial depois? Como que eu vou nutrir a minha área de negócio com algumas interações que aconteceram no evento? Perceba que a gente está falando de adaptação de roteiro, perceba que a gente está falando de como que eu consigo analisar a jornada do participante, quanto que eu estou tendo de investimento por cada tipo de evento, quanto que eu tenho de investimento por cada participante. Eu vi lá quando na palestra anterior, a palestra dos eventos médicos, que é a lei da transparência. E aí eu acho que até fica um pedido para esse comitê, e eu acho que o comitê é riquíssimo, não só de levar informação, mas também para a gente fazer alguns questionamentos para o comitê, de repente para eles sinalizarem para nós, provedores e fornecedores de eventos, para a gente também adaptar as nossas ferramentas. Mas hoje, quando a gente fala um exemplo de investimento por participante, a gente atende bastante farmacêuticas, muitas farmacêuticas. Mas eu confesso que quando eu recebo o briefing de cada farmacêutica, cada briefing é um diferente relacionado ao investimento. Tem farmacêutica que quer analisar o frigobar, quer analisar o A e B. Então, a gente acaba não tendo exatamente um padrão dentro de um processo de investimento. Então, aí, de repente, eu posso até depois fazer algumas perguntas que nos ajudariam bastante a aprimorar as ferramentas, não só nós, mas as agências também que tratam esses dados, para poder levar a informação final. Mas existem algumas questões ainda que não são tão claras, e eu acho que as iniciativas do comitê são excelentes, porque é uma via de duas mãos, que a gente pode tratar isso. E aí, quando a gente analisa esses dados, eu quero trazer aqui 2 exemplos, tá? E aí eu acho que a Josi, quando conversou comigo, eu falei assim, Josi, mas o que é uma ferramenta de gestão de eventos? Pô, uma ferramenta de gestão de eventos, ela roda em vários pilares, operacionais, estratégicos de dados, a parte de interatividade. Então, tem vários elementos, né? Então, aqui é só um exemplo de como que eu posso trabalhar o dado dentro do evento e exatamente trazer a informação que vocês querem no final. Se essa jornada ela estiver consolidada em uma única base,
certamente uma ferramenta de BI ou um relatório simples que eu posso extrair, aquele dado vai vir. Então, vamos lá. A partir do momento que eu tenho um convidado, da onde que sai convidado? Então, são os demandantes de eventos. Certamente, eles estão te mandando ou da área, ou do CRM, ou o RH está abastecendo com informações dos colaboradores. Então, a gente recebe esse tipo de informação para a base do sistema, aonde a gente trabalha o RSVP, e a partir do momento que eu trabalho aquele RSVP, de uma forma estratégica, eu posso higienizar a minha base de dados. O Dr. Rogério, que tinha o celular tal, não é mais aquele celular. Ele não precisa escrever toda hora o celular. Mas se está na base, ele vai lá e atualiza. Quando eu atualizo isso, eu posso devolver para o CRM com aquela informação atualizada. Então, essa sincronização entre CRM e a devolutiva para o CRM, eu acabo higienizando essa base de dados. A partir do momento que eu passo para o segundo passo, que é o credenciamento, ou seja, eu convidei o Dr. Rogério confirmou a participação dele, mas ele deu no show. Em quantos eventos? Ele foi em quantos eventos? Então, a partir do credenciamento, que eu unifico essa informação, eu tenho exatamente a informação que eu desejo. Ou seja, quantas vezes aquele convidado participou do evento. E aonde que eu coleto essas informações? No credenciamento. Então, perceba que o credenciamento não é simplesmente um ato de apertar o botão e sair o crachá. É simples, eu tenho informações estratégicas de comunicação e coletas de dados, que depois eu vou utilizar isso dentro do meu CRM. Bom, a partir daí, eu tenho as interatividades. Então, aqui a gente está ao vivo, eu tenho gente na plataforma, e eu posso estar aqui com pessoas com o aplicativo. Vamos supor que aquele laboratório ou aquela empresa do varejo tem alguma pergunta estratégica para fazer. Ou alguma interatividade que aquela devolutiva do pessoal, isso pode ser oportunidade de negócio. Conduta clínica, se está atrelado com a minha droga, daquele medicamento, ou não está vinculado. Esse é um insumo riquíssimo para a gente voltar para a área de negócio e fazer uma abordagem comercial. Eu sempre brinco com o nosso time comercial, só um parênteses, que a maior dificuldade nossa em abordar vocês comercialmente, a gente ter algum argumento para a gente poder falar. Que não seja simplesmente, parabéns, seu filho fez aniversário, parabéns, mas que eu leve informações complementares. Se eu tenho aquela informação dentro da base, é riquíssimo para a área comercial fazer uma abordagem. Olha, doutor, você colocou isso aqui, não está vinculado à nossa droga, mas eu tenho esse estudo científico que isso é mais eficaz. E aí eu começo a levar toda essa informação para o meu CRM. Ou seja, só com essas informações entre RSVP, credenciamento, eu já consigo saber quem foi, quem não foi nos meus eventos. A partir daí, eu começo a levar as informações das interatividades. E aí, quando a gente fala exatamente de sistema de gestão, a gente também está falando de quanto que eu estou investindo dentro de cada evento. Quanto custou a cada evento, e esse investimento de cada evento está vinculado a qual unidade de negócio. Quando eu tenho essa informação, mas essa informação, eu consigo analisar quanto que eu estou investindo por participante. O que são itens direcionados para ele, o meu aéreo, a minha hospedagem, e que são itens diluídos. A iluminação, ou sonorização, eu diluo esses custos. E aí eu começo a analisar isso de uma outra forma. Quando eu volto tudo isso para a base CRM, e aí eu vou na primeira vez que eu assisti o curso da Roberta de Roy, lá atrás. O que a gente está fazendo? A gente está abastecendo o CRM para analisar qual o retorno de investimento, aí eu estou falando de grana, negócio, business. Quanto que eu estou investindo e quanto isso está me retornando de negócio. E aí eu consigo alimentar isso. Então percebam que quando a gente fala de dados de participantes, vai para a CRM. E quando eu falo de dados financeiros, eu tenho sistemas de ERP, SAP, TOTUS, que eu posso vincular a toda essa jornada à famosa PO do evento. E às vezes o processo é tão burocrático dentro da corporação que impacta uma série de processos. O organizador de evento, a cadeia produtiva e assim por diante. Então, essas integrações são totalmente possíveis.
Isso a gente está falando só de dados. Mas quando a gente fala de segurança, e eu falo o seguinte, legal, o Rogério é nosso convidado para aquele evento. Gera uma planilha de Excel aí de todos os convidados, manda para a agência. Pá! Ok. Tô a planilha de volta aqui com todo mundo que confirmou. Quem confirmou ainda? Não, estou te mandando a planilha de Excel. Legal. Quem é o fornecedor de RSVP? Então, ele nutriu todas essas informações. Agora, quem é o fornecedor de credenciamento? Passa a lista de convidado para a empresa de credenciamento. Depois, volta a lista de todos os confirmados. Do evento B, aquele outro fornecedor. Quantas empresas de credenciamento vocês estão usando dentro dos seus eventos? Só uma reflexão. Aonde está circulando os dados dos seus eventos? Pessoal, antes da pandemia, a gente não falava de LGPD. Agora, a gente fala de LGPD. Então, quando você começa a criar ilhas de tecnologia que não se falam, a gente falou muito de compliance, a gente falou muito de cuidado, mas como que a gente está tomando cuidado com os nossos dados? Só uma reflexão. E a partir do momento que eu tenho uma base consolidada, o que eu consigo ver? Aqui é só uma parte do insumo que a gente falou. Legal, pessoal. Quantos participantes em X eventos eu tive? Eu tive lá 500 participantes. Quantos deram show? 438. Qual foi o total de no-show? Qual foi o investimento total? Em quantos eventos? Aquele participante aqui, Alexandra, foi convidado para 10 eventos, 9 ele foi. Qual foi o custo dela? Aí aquela máxima, né? Tempo, quantidade de no-show. A partir do momento que eu começo a minerar essas informações, eu tenho, e aí eu volto com o que a Roberta falou. Eu tinha um diretor, que eu ia ao céu, ao inferno, e ele buscava dados, ele me ajudava no céu. Por quê? Porque tinha dado. Se o dado era planilha de Excel, se o dado era em algum lugar, existia dado. Existiam parâmetros para avaliar e não era um achismo. Não era um achismo. Vamos lá. Aqui eu tenho, enfim, qual o investimento em cada linha de negócio que eu tenho? Qual a quantidade de evento? Qual é o ticket médio por cada evento? Quanto que eu investi na jornada do Adriano? Todos os eventos que ele foi, qual que eram os valores dele? Então, pessoal, a gente só está falando de consolidação de dados. A gente só está falando de consolidação de dados. E aí, consolidação de dados, para mim, é estratégico. Consolidação de dados é estratégico. Quem está elegendo os fornecedores para coletar os seus dados? Vamos lá. Quantos eventos eu tenho dentro de uma timeline? Onde está isso dentro do meu calendário? Parece que eu vi isso agora há pouco. Se eu tenho um dado, eu consigo visualizar. Clica lá naquele azulzinho, porque esse é um evento que está no meu calendário, mas não está em operação. Aquele outro está em operação. Lembra do tempo? Aliás, eu vi também, se está fora 10%, eu atendo. Depois eu não atendo. Aonde que eu vejo isso? Aonde eu vejo isso? Consolidação de dado, pessoal. Então, assim, independente de sistema, independente de formato, se esses dados não estiverem consolidados dentro de uma única base, e o nosso dia a dia mata a gente, porque a gente olha a operação. A luz tem que acender, o microfone tem que funcionar, eu não vou olhar para o dado naquele momento, porque tem que acontecer o evento. Mas depois, a diretora de eventos vai questionar aquilo lá, e exatamente é aquilo que vai acontecer. A gente não tem isso consolidado. Vamos lá. E quando a gente analisa eventos, pelo menos a gente cria alguns pilares, né? Quais são os pilares de eventos? Além de, obviamente, do objetivo e o público que eu vou eleger. Então, vamos lá. E aqui, pelo menos na nossa modesta opinião, é o que é um sistema de gestão de eventos, que trabalha 4 pilares. Operação, logística, fornecedor. A minha área de compliance precisa saber quantas vezes eu estou elegendo a R1 para os meus eventos. Vou chamar a Renata lá para negociar. Renata sempre muito disposta, vai
fazer uma baita negociação porque está aumentando, mas eu começo a ter esses dados. Parte financeira, quanto está custando isso? Quanto está custando isso? Do meu participante, do meu evento geral, cada fornecedor, quanto que é um item médio dentro de um evento? Eu consigo fazer projeção de budget para o próximo ano. E vocês sabem o parto de fazer tudo isso aqui. A partir do momento que você tem isso consolidado, você consegue analisar. E aí a gente tem conteúdo e comunicação. Bom, a gente falou agora há pouco, e discutindo, né, a questão do ESG, a gente falou, pô, a comunicação inclusiva, né? A gente está falando muito de ESG, mas a comunicação, que é o primeiro ato de chamar o participante, a gente não está sendo inclusivo. Obviamente, isso já me deu insight, eu já mandei a mensagem para o pessoal, falei, coloque isso no backlog, que nem tudo eu tenho. Mas é uma oportunidade de negócio. E aí, o próximo pilar é a coleta de dados, que nada mais é que as informações que estão anteriores de uma forma estruturada. Se isso vai gerar uma planilha A, B, C, D, se vai ser um BI, enfim. Aí, existe um item também, que quando a gente analisa um ROI, muitas vezes, isso não está vinculado só para nós de eventos, mas está na parte estratégica. Eu não sei, por exemplo, quantas pessoas, eu como fornecedor, quantos eventos aquela empresa participou e quanto que aumentou de negócio ou aumentou de investimento dentro daquela instituição financeira. Mas eu sei que ele participou. A partir do momento que eu tenho tudo isso, eu preciso prover essas informações. Isso não está necessariamente dentro de um BI. Eu posso te dar um data lake, onde a área de estratégica, de negócio, de inteligência, vai lá, consome o data lake e nutre o data lake com os BIs da própria corporação. Eventos passa a ser estratégico. Aí é business, é negócio. E vamos lá. Agora eu vou falar da nossa estratégia como provedor e como que a gente analisa o mercado. Então, a partir do momento que eu tenho um participante, ou seja, por trás do participante existe uma empresa ou existe um CRM e assim por diante. Aonde que eu estou vinculando ele? Que tipo de evento que ele está participando? Ele pode ser um lead que eu não tinha na minha base, mas eu coletei naquela feira. Como que eu coletei? Ah, coletei de um robô, coletei de alguma informação, mas coletei aquele dado. Como que eu volto alimentando isso aqui? A partir do momento que eu tenho aonde que eu coletei ele, ou qual foi a origem dele, eu começo a trabalhar uma série de iniciativas de coleta de dados. E essa coleta de dados está exatamente aqui. Tudo que a gente está falando aqui é coleta de dados. Agora há pouco eu estava falando, eu consigo ter pesquisa dentro do sistema consolidada? Consigo. Eu consigo que todo evento tenha pesquisa pós-evento? Consigo. É uma coleta de dados. A partir do momento que eu posso olhar aquele evento, aquele indivíduo, por exemplo, Roberto, todo evento tem a pesquisa. Agora, é a massa disso tudo. A gente começa a analisar comportamento. A gente começa a analisar comportamento. E quando a gente começa a analisar isso, a gente é mais assertivo nas tomadas de decisões. Enfim, a partir do momento que eu coleto os dados, como que eu posso prover os dados? Lembra que eu falei do Data Lake? Inteligência artificial, BI, Business Analytics, tudo eu consigo minerar. E eu posso ter dados internos e cruzando com dados externos. E, obviamente, a partir desse dado, eu posso trabalhar a minha comunicação. Então, imagine o seguinte, eu credenciei que tipo de informação que eu quero quando a pessoa colocar o pé no evento. Eu posso levar aquela informação porque teve uma mudança de status da base de dados e eu trabalhei a minha comunicação. Como que eu vou trabalhar a comunicação? Pelo WhatsApp, que eu coletei lá no RSVP, pelo e-mail, pelo SMS, da forma que vocês elegerem como seja melhor para o seu evento. Então, quando a gente, como estratégia de negócio, a gente analisa os recursos não estão voltados para uma necessidade de credenciamento, estão voltados para a necessidade de coleta de dados. Então, essa análise macro é onde a gente estabelece as estratégias. Como reflexão de tudo isso, é justamente isso. Como que vocês estão tratando os dados?
Como que vocês estão elegendo os dados? Né? Então, compartilhar isso entre as áreas, e quanto mais vocês consolidarem as informações, eu adorei quando a Josi falou assim, o sistema de gestão é quando eu consolido todas as informações em uma única base. É isso aí. Porque a partir do momento que eu tenho isso, eu consigo minerar qualquer tipo de informação que vocês analisam. E aí a gente tem modelos diferentes de extrair tudo isso aí. Faz sentido, pessoal? Bom, então, essa é a minha contribuição. Quero agradecer. Bom, o sonho de consumo mesmo, Rô, é a ferramenta de gestão interna, que é a gestão mesmo da produção, da política, dos SLAs, de todo o envolvido interno, ser uma ferramenta que converse com esses dados que é do credenciamento, que é da realização. Aí é o paraíso, né? Porque a gente, como gestor, vai ter ali todos os eventos no mesmo lugar, e depois a gente vai ter um BI com o que aconteceu no evento, quem foi no evento, e essas informações todas que você passou. E, de fato, o ROI, ele não é necessariamente, no corporativo, quem já fez o workshop sabe, quantas vendas eu fiz, porque muitos de vocês não fazem evento para vender no dia do evento. Mas é a reputação, o quanto aquele conhecimento foi absorvido por aquelas pessoas. Se você está apresentando uma linha terapêutica diferente da que normalmente é utilizada para aquela doença, se você conseguiu convencer ou não, isso tudo é ROI. E como é que você sabe disso? Fazendo pesquisa. E essa pesquisa, esse resultado tem que ir para onde? Tem que ir para uma base de dados, e aí você tem um universo ali todo conectado. Então, Rô, obrigada. Vamos começar a trabalhar, tá? Verdade. Você me chama, tá bom? A hora que você precisar, e obrigada. Legal. E sabe o Obrigado, que é pessoal. legal? Ele vai no primeiro workshop, senta, aí dali um pouco ele, olha o que eu incluí no Integra Mais. Ele vai, eu vou falando, ele vai incluindo as coisas lá, ele Roadmap, vai vai acreditando no que eu falo, e foi incluindo, e foi fazendo uma ferramenta que realmente abrangia tudo aquilo que a gente fazia no dedão, né? No dedão. Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Rô. Obrigadão.